Olá, bom dia a todos. Meu nome é Eliane Maia, sou empresária da área contábil, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade, vice-presidente de registro do CRC São Paulo. E nós estamos aqui hoje para uma palestra excelente sobre a reforma tributária. E eu quero pedir para você que está nos acompanhando agora para fazer, primeiramente, a confirmação da tua presença. Vai aparecer um link aí agora na lateral, você clica nesse link, coloca qual que é o número do seu registro, qual que é a sua senha, coloca o OK, porque é através dessa presença que você vai obter o certificado de participação e também comprovar a pontuação no EPC, que para esse ano são 40 pontos. O certificado ele vai ser emitido 48 horas após essa atividade. Então, você não vai conseguir emiti-lo agora, mas 48 horas após, você já pode fazer a emissão do seu certificado de participação. E essa atividade de hoje é em parceria com a Academia Paulista de Contabilidade e está aqui conosco o presidente da academia, Alexandre Sanches Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Eliane. Obrigado aí pela oportunidade que o CRC sempre concede para brilhantar os profissionais da contabilidade aí com muita riqueza de conhecimento. Hoje falaremos sobre, como você já adiantou, reforma tributária, um tema totalmente emergente aqui na mesa, dos contadores. E lembrando que a gente tem lá uma sopa de letrinhas, quando a gente começa a falar, CBS, IBS. E para isso chamaremos aqui dois grandes especialistas na área, nossos dois acadêmicos, membros da Academia Paulista de Contabilidade, que são o José Miguel da Silva e o Nelson Machado. Eu vou ler aqui rapidamente o currículo dos dois nossos palestrantes de hoje, Eliane, e aí em seguida já abrimos as palavras aí, E você faz a primeira explicação, como que vai funcionar a dinâmica. Melhorou. Então, vamos lá. Primeiramente, o João Miguel da Silva, membro da Academia Paulista de Contabilidade, é um advogado tributarista com pós-graduação em Direito Tributário pela Universidade de Mackenzie e também o bacharelado em Ciências Contábeis pela mesma instituição. Em 2006, foi eleito na área jurídica o Homem do Ano, recebido essa homenagem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e é também contabilista emérito pelo Sindicato dos Contabilistas aqui de São Paulo. Ele é coordenador técnico de cursos da Saberplay, treinamento profissional, e sócio-diretor do escritório Miguel Silva e Yamashita Advogados. Já passo a palavra para o Miguel, mas antes disso, vou falar também o currículo do outro palestrante nosso aqui, Nelson Machado, também membro acadêmico da Academia Paulista de Contabilidade, formado em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Administração Orçamentária e Financeira pela FGV e doutor em Contabilidade e Controladoria pela USP. Foi agente fiscal de renda do Estado de São Paulo e na área pública ele atuou como diretor da Escola Fazendária aqui do Estado de São Paulo, mas também como secretário executivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Além disso, foi ministro de Estado interino no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e também ministro da Previdência Social. Foi também ainda secretário executivo do Ministério da Fazenda e atualmente é diretor do Centro de Cidadania Fiscal e membro de conselho de administração da Dataprev. Feitas essas duas apresentações, Eliane, então eu retorno para você para dar as regras de como vai funcionar a dinâmica aqui do nosso evento e em seguida os nossos palestrantes. Obrigado, viu, Eliane? Obrigada pela apresentação aqui dos de hoje. Então, lembrando você novamente que temos o link de presença aí na lateral para você clicar nesse link e vamos então iniciar no primeiro bloco chamando o nosso palestrante Miguel Silva. É com você, Miguel. Bom dia a todos. Registrar aqui meu agradecimento ao convite para estar novamente no encontro dos acadêmicos. Cumprimentar a pessoa do nosso querido presidente Alexandre, da Academia Paulista de Contabilidade, todos os integrantes aí das entidades congressadas
e registrar também o meu prazer estar acompanhado do nobre Nelson Machado. Reforma tributária, nós temos que ter bem presente que uma coisa é discutir a tramitação da reforma, outra coisa é ela aprovada. O foco nosso aqui é ela aprovada. Então, não cabe nós discutirmos o que deveria ser o direito, como eu gostaria que fosse o direito, mas sim o direito posto. Os profissionais da contabilidade, muito mais, querem saber como operacionalizar a emenda constitucional 132 de 2023. Então, o foco aqui é analisar em minutos algo que requer horas de análise. Então, vou pensar aqui aquilo que merece, nesta oportunidade rica de estar com vocês em nível nacional, destacar, alertar a vocês pontos nevrálgicos importantes para operacionalizar a tributação sobre o consumo. Sim, porque a reforma tributária foi do consumo, essencialmente. Por isso, da instituição da contribuição sobre bens e serviços, imposto sobre bens e serviços e o imposto seletivo. A par de tratar ali de maneira tangente do IPTU, do IPVA e do ITCMD, o foco maior é uma mudança radical no sistema de tributação do consumo. Para guiar o trabalho de vocês, considerando que teremos poucos minutos para tratar de tema tão impactante, preparamos material para vocês. Após essa palestra, já combinei com o CRC e a APC de disponibilizar para vocês esse material. Então, saiba que preparamos aqui material para vocês. Os 4 grandes temas que merecem aqui focar diz respeito a considerar a revogação dos tributos federais sobre o consumo, como também a transição, item 2, a transição para os novos tributos federais sobre o consumo, né, a contribuição sobre bens e serviços e imposto seletivo são os tributos federais. Já tópico 3 aí, tratado nesse material, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços e a revogação do tributo estadual ICMS e o tributo municipal ISS, bem como a sistemática de transição. E quarto, a questão, quais serão as regras principais a serem observadas para apuração e recolhimento dos tributos CBS, IBS e IS. Aqui a seguir, então só apresentando a vocês, temos os princípios fundamentais envolvendo os novos tributos paradigmáticos, a instituição do IVA, que se pauta em tributo federal CBS, imposto seletivo e o IBS, a questão das principais características do tributo federal CBS e IBS, como se dará a não cumulatividade plena, agora será crédito financeiro, não será mais crédito físico. E as características do imposto seletivo. Pois bem, também no material, para facilitar a vida de todos, criamos aí um fluxo, né, didático sobre o período de transição dos velhos tributos, IPI, ICMS e ISS, na medida que o IPI será a alíquota reduzida como regra e será mantido o IPI por causa da Zona Franca de Manaus. Pois bem, então há um período de transição dos velhos tributos para os novos. Essa transição ocorrerá até 2032 para os contribuintes e em 2033, de fato, haverá extinção do ICMS e do ISS. Já a instituição da CBS começa em 2026 e de maneira plena a partir de 2027. Observe, então, que esse material ele está disponível aí após esta apresentação, não é? Ou seja, após esta palestra.
E o Poder Executivo, inclusive, vai encaminhar em até 180 dias, após a promulgação da emenda constitucional, os projetos de lei referidos na reforma tributária aprovada. Então, teremos aí as leis complementares que irão guiar o que já está estabelecido na Constituição. A Constituição visa dar os princípios norteadores dos novos tributos. Vem aí o detalhamento no que diz respeito a fato gerador, base de cálculo, alíquotas, em leis complementares. Tem por volta de 70 temas, questões que precisam ser tratadas, questões a serem tratadas em leis complementares. E, por isso, 180 dias para que seja encaminhado ao Congresso, e temos notícia que já há o comprometimento que se antecipará, inclusive, o envio destas minutas que o Executivo está preparando para encaminhar ao Congresso Nacional. Então, esse prazo de 180 dias será cumprido, de fato. B, em até 90 dias, após a promulgação da emenda constitucional, será enviado pelo Executivo também um projeto de lei que reforme a tributação da renda. E C, em até 90 dias após a promulgação da emenda constitucional 132, projeto de lei que reforme a tributação da folha de salários. Também teremos aí uma reforma do INSS sobre a folha de pagamentos. Dito isso, feito um breve relato do material e do nosso foco aqui, eu gostaria, então, iniciar aqui, destacar para vocês, não deixe de baixar o material que preparamos com carinho para vocês. Observem que teremos, então, 3 tributos que vão radicalmente reformar o sistema de tributação sobre o consumo. Contribuição sobre bens e serviços, que será federal. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é um tributo subnacional, não é? Na medida que vai substituir o ICMS. E também o ISS, e também teremos o imposto seletivo. Esse imposto seletivo será federal e incidirá pontualmente sobre bens e serviços com externalidades negativas. Quer dizer, que afetem a saúde ou o meio ambiente. 3 princípios fundamentais regerão essa nova modalidade de tributação sobre o consumo no Brasil. E eu quero aqui alertar vocês que quando você se propõe a interpretar, e teremos que muito interpretar a emenda constitucional nos próximos dias, meses e anos na nossa vida profissional, saibam que interpretar a reforma tributária por meio da emenda constitucional 132 é identificar significado. Me lembra o professor estadunidense, ou seja, americano, o Michael Moore. Ele dizia que interpretar nada mais é do que identificar o significado da norma. E identificar o significado da norma e esses 3 princípios que guiarão os seus trabalhos é importante para a compreensão da operacionalização que se dará aí a seguir dos novos tributos. É muito importante você entender, para identificar o significado da emenda constitucional 132, entender o porquê da reforma tributária. Esse princípio tem muito a ver o porquê da reforma tributária. Nós tínhamos 2 cânceres no sistema tributário brasileiro. Eu alertava historicamente, quem me acompanha há anos sabe disso. Eu tenho defendido que não há que falar em reforma tributária se não for para cuidar prioritariamente de revogar 2 cânceres. ICMS, com 27 regulamentos, os governadores desandando no que diz respeito a o quê? Criar um manicômio tributário. E também o ISS é o outro câncer. Ora, com 5.570 regulamentos. Ora, não se sabia mais se pagava na origem, no destino. Lembrando
que o saudoso professor da PUC, Geraldo Ataliba, que defendeu que o ISS tem natureza de tributação no destino. E aí começou a discussão eterna de paga na origem ou no destino. E aí, a contar do decreto-lei que cuida da lista de ISS, ora, aí nós desandamos o decreto-lei 406 de 68, depois veio a lei complementar 56 de 87, agora nós temos a lei complementar 116 de 2003, que no artigo 3º, ora, propõe uma solução salomônica, e aí um pedaço é no destino, outro pedaço na origem, e o STF toda hora tendo que ser invocado para resolver esse manicômio tributário chamado ISS, a par do ICMS. Então, ora, interpretar é entender o significado. E significado, você precisa saber o porquê da reforma. Nós tínhamos 2 cânceres. E ainda bem que serão extirpados definitivamente 2027 com o tributo federal CBS. 2033, definitivamente, IBS, que substituirá o ICMS. Tá, e serão 3 princípios norteadores e que estão expressos na emenda constitucional 132. Princípio da simplicidade, neutralidade, não cumulatividade. É princípio de hermenêutica, de interpretação de uma norma, primeiro saber que não existe palavra inútil numa norma. Se está lá expresso simplicidade, neutralidade e não cumulatividade, há que dar eficácia a tais semânticas. Simplicidade. Ora, ao alterar o artigo 145 da Constituição, 145 que cuida das normas gerais de direito tributário, ora, se requer, a partir de agora, não estava no texto da Constituição, que o sistema tributário, não só o ICMS, ou melhor dizer, não só a CBS, IBS e ISS, mas também as reformas, as mudanças, estamos preparando vocês aí para o que virão, para o que virá, não é? Ou seja, o sistema tributário, ele deve se pautar pela simplicidade. Então, a carta-mãe está a guiar que não voltemos ao manicômio tributário, que haja simplificação no sistema tributário a todo tempo. Então, quando nós, estabelecemos uma legislação uniforme para IBS, considerando 27 unidades federadas e 5.570 municípios, claro que estamos simplificando. E é um caminho sem volta, porque já está ali no artigo 145 como norma geral tributária que qualquer tributo, União, Estado ou município, e aqui estamos falando de CBS federal, IBS subnacional, envolvendo estados e municípios, e IS federal. Ora, não importa, União, Estados e municípios, qualquer tributo sobre consumo como estes, sobre renda há de ser reformado na sequência, sobre propriedade que já houve uma sinalização mudando aí questões pontuais de tributação de propriedade, IPTU, ITCMD, bem como o IPVA. O fato é que há que ter simplicidade, simplificação. E simplificação tem a ver também com o quê? Um princípio que eu alerto a vocês que não está expresso, mas está implícito. E interpretar não é só identificar o que está expresso, mas o que está implícito. Não há como simplificar sem observar o princípio do automatismo que nós defendemos. E automatismo tem a ver com se valer de tecnologia. É fato, vocês vão verificar nos próximos anos uma revolução no âmbito da tecnologia fiscal. Não há como você operar no comitê gestor, não é? Que foi instituído e batalhamos, e me recordo que estivemos em favor até das entidades congressadas, juntamente com os membros da Associação Comercial de Minas, em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendemos lá que precisava reformular o texto até então do Conselho Federativo como estava. E aí
houve um enxugamento desse Conselho Federativo. Hoje temos o Comitê Gestor. Esse Comitê Gestor vai provocar uma revolução no sentido de administração tributária, valendo-se do automatismo, como até defendemos ter uma operadora nacional de distribuição de arrecadação, como sustentamos lá no Instituto Atlântico. Pois bem, no que diz respeito, inclusive apresentamos ao Rodrigo Pacheco um fluxo, ou seja, um protótipo, e que certamente, com a capacidade dos técnicos do governo federal, já está se providenciando algo similar do protótipo que apresentamos lá ao Rodrigo Pacheco, no que diz respeito que seria esse operador nacional de distribuição de arrecadação, algo que vai se valer aí, para simplificar, tem que se valer da automaticidade. Vocês vão viver uma revolução no futuro, se preparem para isso. Vocês nunca viram coisa igual com a simplificação que virá e que se pautará do princípio do automatismo que está implícito na Emenda Constitucional 132. Neutralidade. O que quer dizer neutralidade quando está expresso na Emenda Constitucional 132? Neutralidade tem a ver, e aí é mal compreendido, ora, neutralidade tem a ver, como bem apresenta Isaías Coelho, é bom dizer, Isaías Coelho, grande, não é, pensador nesse país, ele foi muito feliz em artigo publicado, que tomei ciência aí atrás, ele dizia que neutralidade quer dizer que um tributo não pode interferir na decisão do agente econômico. Perfeita, não é? Apresentação e sintetização do princípio da neutralidade no âmbito do direito tributário. Ora, observe que o ICMS e o ISS estava afetando a decisão do agente econômico. Nós abríamos empresa lá no Espírito Santo por causa do Fundap, do incentivo do Fundap. Abrimos uma empresa no Paraná por causa do incentivo fiscal dado lá para importar pelo Porto de Paranaguá. Quantas vezes, nesses 35 anos de atuação no direito tributário e na contabilidade societária, vivenciei, emiti pareceres legais, fiz estudos para empresas nacionais e internacionais que queriam abrir uma empresa no Brasil e aí perguntava, Miguel Silva, abra onde? Em São Paulo, Minas, Paraná, Roraima, e aí quantos estudos? Não só eu, mas certamente, quantos colegas assim o fizeram? Abrir aonde? Por causa de ICMS, por causa de ISS, por causa de tributo sobre consumo, por causa de PIS/COFINS, em especial por causa do ICMS. Então, isso quer dizer princípio da neutralidade. A partir de agora, está na carta-mãe. O IBS, o CBE, a CBS e o ISS. Objetivamente, em especial, o IBS, que congrega os dois cânceres que estão sendo extirpados, ICMS e ISS. IBS é dotado de neutralidade. Entenda, ele não pode interferir na decisão do diretor da tua empresa, objetivamente, de abrir uma empresa em São Paulo, Minas, ou lá em Rio Grande do Sul ou na Bahia. Isso quer dizer princípio da neutralidade. Ou seja, o tributo não pode interferir na decisão negocial. Não cumulatividade. Percebam que o princípio da simplificação e da neutralidade são princípios novos na Carta-Mãe, por meio da Emenda Constitucional 132. Agora, o princípio da não cumulatividade já estava expresso para o ICMS e não para o ISS, que era cumulativo. Agora, observem que essa não cumulatividade terá uma outra performance, radicalmente. Vivenciaremos um novo regime não cumulativo. E aí eu quero alertar que há um subprincípio acompanhando a não cumulatividade, que e que estava no texto constitucional e que foi suprimido. Quero dizer, e isso é importante, nós vamos discutir isso. Nós vamos ter que discutir isso à frente. Está passando despercebido porque quantos assuntos virão aí à frente. Mas como fica o princípio da seletividade? Ora,
estava expresso no artigo 155 da Constituição, ao reger o ICMS, que o ICMS deverá ser seletivo. Já o IPI poderá ser seletivo, mas o STF já dizia que quando a norma fala poderá, semanticamente, entenda deverá o IPI ser seletivo. Já o IBS, ele o quê? Num primeiro momento se pensava alíquota única. Eu entendo a corrente, há duas correntes doutrinárias que defendem a primeira corrente, que o IBS deveria ser a alíquota única, visando simplificação. Já a segunda corrente, que diz, olha, precisa observar o princípio da seletividade. Uma coisa é um produto básico, arroz e feijão, outra coisa é um produto fundamental, material escolar, outra coisa é um produto supérfluo, bebida alcoólica, cigarro. Então, você não pode pôr uma alíquota única, mesmo que na mediana, considerando que é uma carga tributária elevada brasileira, onde está se pensando em 25%, a alíquota, entre 25% e 27%, a alíquota a ser definida em lei complementar para o IBS. Ora, como é que você vai pôr 25% para arroz, feijão, para material escolar? Algo que sempre defendi historicamente, quantas entrevistas já dei. É só resgatar na Jornal Nacional, Jornal Hoje, em plena loja de material escolar. Eu dizia que você tem que reformar esses dois cânceres e tem que praticar justiça social por meio do sistema tributário. E o que ocorre? Ora, por isso que eu participo da segunda corrente. Com devido respeito, claro, data vênia a quem pensa diferente. Defendemos, não é? E estivemos em Brasília quantas vezes? E em reuniões, no Congresso Nacional, como também já a contar de 2017 no Palácio do Planalto. Ora, defendendo o quê? Que não se pode afastar o princípio da seletividade de um tributo sobre consumo, como eu tenho defendido há muito tempo. Daí a emenda constitucional, e andou bem o Congresso Nacional em o quê? Estabelecer como, de forma implícita, o princípio da seletividade, na medida em que você tem redutores de base de cálculo para os produtos de saúde, educação e outros que são tidos como básicos para a sobrevivência humana. Então, quando o Congresso Nacional definiu, na Emenda Constitucional 132, que haverá redutor de base de cálculo de 30%, 60% e 100%, ali está implícito o princípio da seletividade, que é inafastável. Quando você tem percentual alto de tributação sobre consumo e num país com desigualdade social. O cashback não resolve isso. É de bom tom e andou bem o Congresso Nacional em o quê? Respeitar a natureza jurídica de um tributo sobre consumo. O princípio da seletividade, que é observar o princípio da essencialidade do produto, básico, fundamental, bem como supérfluo, está ali implícito, e é bom você saber que, embora revogado o princípio expressamente, o princípio da essencialidade, da seletividade, ele está manifesto, não é? Ele está representado pelos redutores de base de cálculo. Pois bem, dito isso, e aí vocês, por favor, Alexandre e Elaine, coordenem aí, por favor, o tempo, tá bom? Por favor. Porque quero ouvir também meu querido amigo Nelson Machado. E o Brasil quer ouvir também. Então, aqui, dentro do que nós falávamos, ora, então está instituído o nosso IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. Temos contribuição sobre bens e serviços federal, que vai substituir o PIS/COFINS, que também é uma mazela, a contar da MP 66 de 2002, como o governo federal desandou.
e é bom dizer a vocês que independe do governo. É uma ingenuidade jurídica ficar dizendo esse governo é mais arrecadador, outro. Todos os governos gostam de arrecadação. Eu vivo o direito tributário há mais de 30 anos. Ora, no governo FHC, que começou a desandar com o PIS/COFINS pela MP 66 de 2002, andei esse país, escrevi, é só olhar lá o livro da editora Atlas, Prática Tributária nas Empresas, 2014, eu já alertava, começou torto, vai terminar torto o PIS/COFINS. Onde manipulou o governo, independentemente do governo. Ora, a lista de créditos. Então, a partir de agora, nós teremos o quê? Um regime não cumulativo, com incidência ampla e com crédito amplo. Ou seja, nós estamos então falando de CBS, que é federal, vai substituir o PIS/COFINS. É bom você saber, e o nosso querido Nelson Machado vai detalhar mais aí esse período de transição, mas em 2027 CBS começa a ser uma realidade de forma terminativa no Brasil. O imposto seletivo, que é uma inovação no Brasil. Não tínhamos isso, não é? Ora, o imposto seletivo, ele traz em si o princípio da seletividade, na medida em que ele tributa o que traz de externalidade, um produto ou serviço com externalidade negativa para a sociedade, então, que afete a saúde, bebida alcoólica, cigarro, afeta o meio ambiente. Então, você vai ter o que o imposto seletivo. Ele é a pura manifestação do princípio velado da seletividade. Não tem como você afastar de um tributo sobre consumo do princípio da seletividade. E o imposto seletivo representa isso. IBS é o imposto sobre bens e serviços, e aí afasta, não é, os dois cânceres brasileiros que quase estamos adentrando a uma metástase do sistema, do organismo tributário nacional. E aqui nós temos que sim abraçar a reforma tributária nesse sentido, ao reformar, ao afastar de nós o ICMS e o ISS, que então é uma tributação com competência compartilhada, e quem vai ser o gestor do IBS é um comitê gestor do IBS, que há de se valer do automatismo que antes me falava, eu me referi, vai ter que se valer de algo similar ao que nós defendemos, de um operador nacional de distribuição de arrecadação, para monitorar as entradas e saídas. Você vai ver nos próximos meses e anos, ora, o ente público, por meio do comitê gestor, ora, fazendo, ao final, o livro de apuração do IBS para você. Hoje, o SPED fiscal, você tem que observar um layout oficial para apurar o ICMS, para apurar o IPI, para, na FD Contribuições, apurar o PIS/COFINS, e mandam para a Receita Federal. Vai mudar a ordem, visando o princípio da simplificação. Ora, o comitê gestor vai encabeçar um similar operador nacional de distribuição de arrecadação, que vai fazer, em outras palavras, os livros fiscais para você, contribuinte. Você, contador, contadora que assessora as empresas. A apuração do IBS vai ser retirada de você no tempo. Isso o próprio comitê gestor encabeçará de, por estabelecimento, apurar as entradas com direito a crédito, as saídas com direito a crédito de IBS, como também há de ter CBS, a Receita Federal, e aí, no que diz respeito ao IBS, vai se saber se a empresa tem saldo devedor ou credor. Os estados só vão receber, se tiver, em outras palavras, ao final, saldo devedor em relação a ele. O comitê gestor, em outras palavras, vai ser o grande guarda-chuva, não é? Do IBS em nível nacional, apurando o IBS por estabelecimento, sendo que o recolhimento, claro, será centralizado. Tá. Observe que, no que diz respeito ao regime não cumulativo,
Observem que a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o tributo federal, e o IBS, que é o tributo subnacional, entenda, congregando 27 unidades federadas e 5.570 municípios, ele tem essas principais características que aqui elenco, não é? E eu pergunto aí para os meus amigos se devo aqui parar e aí abrir para perguntas ou algum ponto aí, não é? Para que não quebre o raciocínio e na sequência eu analisarei concretamente em favor dos profissionais essas principais características desses dois tipos. Professor Miguel, o Sim, isso assunto é mesmo, Miguel. extremamente importante e como o Alexandre desculpa, Alexandre, mas o assunto é extremamente importante. Nós estamos recebendo aqui várias perguntas, mas nós temos agora também a continuidade desse assunto pelo professor Nelson. Então, não sei o que o Alexandre concorda da gente passar para o professor Nelson agora e as perguntas que estão chegando a gente passa para o professor Miguel daqui a pouco, porque tem questões chegando aqui já, professor Miguel. Tá ótimo. Sim. Não, é excelente, Miguel. É isso que eu ia falar. A gente está com quase 1.000 participantes aqui. O chat está pipocando aqui de perguntas e comentários, porque realmente é um tema, como o senhor falou logo do início, é um assunto que vai dar para meses, anos, né? Então, talvez uma das primeiras, né, conversas que estamos tendo. É importante salientar que desde o ano passado foi criado, né, uma frente parlamentar da contabilidade brasileira, de profissionais, como está aqui o Miguel, que já deu vários exemplos de contribuição, né, por parte de profissionais sobre esse assunto, e o próprio Nelson, né, ministro, né, do governo, que conhece muito bem, né, como funciona, né, todos os trâmites e negociações. A gente sabe que é um tema que envolve várias esferas, mas talvez o destaque aqui, Miguel, eu deixaria para os profissionais que estão nos assistindo aqui, quando você falou da simplificação, que realmente vai afetar todos nós, principalmente em aspectos tecnológicos também, mas lembrando que tem uma simplificação por parte dos empresários, como você bem destacou, na tomada de decisões e aonde investir, né, aonde construir seu comércio, sua fábrica. Então isso acho que ficou bem nítido, né, bem claro que essa simplificação, embora nós profissionais, né, seremos beneficiados com esse tipo, né, de trabalho, mas certamente para todos o Brasil todo, né, incluindo aí empresários. Eu já vou passar, Eliane, então, como a gente tinha combinado de fazer perguntas no meio, vamos então seguir o que você mesmo nos disse aqui. Vamos deixar as perguntas para o final e já colocar então o Nelson para fazer essa transição aí que o Miguel falou, né, com os prazos, né, atentar para muitas situações que a gente tem que observar. Senhor Nelson, muito obrigado novamente aí por participar. E já deixo a palavra com o senhor já, por favor. Ok. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite aqui da academia e do CRC. É muito interessante poder participar deste evento. Eu vou colocar a apresentação aqui no começo, mas antes de começar a minha apresentação, eu gostaria de parabenizar o Miguel. Gostei muito, Miguel, da sua abordagem, principalmente no destaque dos princípios que você trouxe. Eu acho que é fundamental, e eu que participo do Centro de Cidadania Fiscal desde o início, lá em 2016, 2017, nós começamos a pensar a reforma tributária a partir de princípios. Primeiro, nós escolhemos os princípios. Depois, nós começamos a discutir o direito material, a formalização, a informatização e assim por diante. Então, é fundamental, eu gostei muito do destaque que você deu aos princípios, é fundamental. Apenas nós temos uma pequena diferença com relação à seletividade, mas acho que não é o momento agora. Podemos um dia fazer uma conversa, tomar uma cervejinha para aprofundar a questão da seletividade.
O Centro de Cidadania Fiscal, quando propôs e ajudou o deputado Baleia Rossi a escrever a PEC 45, a emenda constitucional da PEC 45, o que trazia a linha geral era efetivamente de termos uma alíquota uniforme, fazer a questão social através do cashback, ou seja, devolver o dinheiro ao mais pobre na linha de um benefício focalizado. E reservar a questão da seletividade, como você bem apontou, reservar a seletividade para os produtos que fazem mal à saúde através de um imposto específico. Que, de alguma maneira, o IPI já faz isso, né? O IPI tem esse conceito de gravar mais fortemente produtos de luxo e tal. Mas que a cultura vai mudando, e o que é hoje um produto de luxo? É uma coisa complicada, né? Usar batom é luxo? Não, é normal, as pessoas usam, enfim. Então, afora essa pequena questão, o resto eu estou de pleno acordo com a sua formulação. Eu queria aproveitar, antes de entrar na minha apresentação, para dizer que, objetivamente, quando nós pensamos o modelo, nós pensamos um único imposto. Era ter o IBS, que seria de competência compartilhada da União, Estado e Município. Não teríamos CBS e IBS. A proposta da PEC 45 é exatamente essa. Depois é que foi mudando, dada a necessidade de acordos políticos para que se fizesse a reforma. Então, originalmente, a questão era um único tributo, um único IBS, federal, estadual e municipal, e o imposto seletivo para cuidar, então, das questões que fazem mal à saúde e tal. E é interessante, e é isso que eu vou trabalhar aqui, é que, embora a emenda constitucional 132 tenha separado os dois tributos, um federal e o outro subnacional, a emenda constitucional buscou trabalhar como se um imposto só fosse. Isso é muito interessante e é isso que eu quero chamar a atenção na minha apresentação. Cadê? Sumiu aqui, onde é que eu faço para voltar? Voltou. Bom, a minha primeira tela é o cronograma de transição, que para fazer a continuidade com o que o Miguel falou. O Miguel apresentou exatamente isso, da mesma maneira que eu estou apresentando em forma de tabela. Eu queria só chamar a atenção que esta tabela é a tabela da transição do sistema tributário que impacta as empresas e a sociedade. Então, quando que a CBS começa, o 1% para fazer um experimento, para ter uma avaliação do potencial de arrecadação, depois você tem o ICMS, o ISS lá em 28, começando a reduzir, e depois a CBS e IBS aumentando, até chegar em 2033, quando é pleno. Mas esta, como eu disse, é a transição para as empresas e para a sociedade. Há uma outra transição, e essa que é a grande sacada dessa reforma, é separar a transição das empresas e sociedade da transição federativa. Por quê? Porque há uma mudança conceitual a quem pertence o imposto. Hoje, o imposto, como bem colocou o Miguel, é uma confusão se é no destino, se é na origem. Os estados, uma hora cobram uma parte na origem, uma parte no destino, os municípios idem, depois com a nova legislação, porque antes era só na origem, agora também tem uma parte no destino. Então, é um aparato complexo. E isso muda, efetivamente, o poder arrecadatório de cada um dos municípios. Então, foi criada uma linha de transição para a federação. No final das contas, o imposto pertencerá ao destino, o IBS pertencerá ao destino, aonde o bem ou o serviço for consumido. Mas, durante a transição,
a repartição do imposto, que será feita pelo comitê gestor, muito bem apresentado pelo Miguel, ele será de acordo com a proporção de arrecadação que eles têm hoje. Para quê? Para que não haja uma solução de continuidade ou haja um desvio muito forte no potencial de serviço a ser prestado pelos estados, pelos municípios. A nossa compreensão é que essa transição leve vai levar quase 50 anos, essa transição muito leve permitirá que não haja perdas de arrecadação significativa para ninguém, em função do crescimento potencial que a reforma trará. Bom, isso é com relação à transição. Eu vou agora apresentar para vocês, muito rapidamente, as linhas gerais que valem tanto para o IBS quanto para o CBS. Naquela linha de, embora sejam dois tributos, a emenda constitucional trabalhou para que eles fossem o mais próximo e mais igual possível. Isso dará muito trabalho na regulamentação. Mas vamos lá. Regras gerais. A primeira regra geral está no artigo 195, que trata da CBS, no parágrafo 15, vai dizer o seguinte: a contribuição prevista no inciso 5º, que é a CBS, poderá ter sua alíquota fixada e tal. E aplica-se àquela contribuição prevista no inciso 5º do caput, o disposto no artigo 156, que é o que trata do IBS. Então, veja, é interessante observar isso. A Constituição está dizendo, olha, aquilo que vocês vão fazer para o artigo 195, que é a CBS, aplica tudo que você for fazer no artigo 156, que é o próprio IBS. Então, o que ele está dizendo? Que, embora sejam dois tributos, que têm duas entidades competentes, um é a União, o outro são os entes subnacionais, mas a lei complementar será a mesma. Então, nós teremos uma única lei complementar tratando do IBS e da CBS. Então, isso vai exigir um grau forte de coordenação do governo federal, do Congresso Nacional, do Concefaz e das associações dos municípios, para conseguir construir uma regra de lei complementar que seja única entre os dois, para os dois tributos. Então, isso significa que o debate, a discussão vai ser muito intensa neste próximo ano, e eu acho que os contadores precisavam se debruçar a isso, para que a gente possa construir uma lei que respeite os princípios que o Miguel destacou. Simplicidade, tem que respeitar esse princípio. Bom, o artigo 149 vem e vai dizer com mais clareza ainda o que disse o parágrafo 16 do 195. Vai dizer, olha, os tributos do artigo 156, que é o IBS, o 195, inciso 5º, que é a CBS, observarão as mesmas regras em relação aos fatos geradores, às imunidades, os regimes específicos e a regra de não cumulatividade. Então, gente, observem isso, são dois tributos, mas as regras do direito material deverão ser as mesmas. Apenas a administração da arrecadação vai estar, obviamente, em entidades distintas. Um vai estar no conselho do comitê gestor e o outro vai estar, claro, no Tesouro Nacional. Então, isso é muito importante. Também, o artigo 149 criou regras específicas para as compras governamentais de uma maneira que vai aliviar muito
o erário, principalmente dos municípios que, em termos proporcionais, são os que mais fazem compra. Portanto, o direito à arrecadação, o imposto, vai pertencer à entidade adquirente. E aqui tem toda uma modelagem que eu não vou gastar o nosso tempo aqui, porque senão a gente se perde. E aqui agora essa tabela, para quem eu vou deixar para vocês, claro, mas essa tabela ela tem a seguinte linha de consideração, e é importante isso. Quando ela está quebrada, é porque o comando se aplica só ao 195 e o outro comando aplica-se ao 156. Quando a linha está inteira, é porque aplica-se aos dois. Então, isso é muito importante, né? Um aqui vai dizer, aplica-se o inciso tal, é algo que é específico para a CBS. Aqui é algo específico para... Mas o restante é compatível e aplica-se aos dois. Então, o imposto previsto no CAP será informado pelo princípio. De novo, aquilo que o Miguel já destacou, neutralidade, e atenderá ao seguinte: incidirá sobre bens, serviços e materiais. Observem que aqui o fato gerador, que antes era serviço, a discussão do direito de fazer, de entregar, desaparece tudo isso, porque agora operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direito ou serviço. Ou seja, não importa, voa, rasteja, nada, está dentro do picuá. Ou seja, o imposto vai incidir sobre qualquer negócio relacionado ao consumo. Incidirá também sobre as importações, não incidirá sobre as exportações e, forte, terá legislação única em todo o território nacional. Então, veja, eu estou chamando a atenção para isso. São 2 impostos, mas a legislação será a mesma. O inciso 5º, ele traz algo que é muito importante para a federação. Embora a alíquota será calculada, a alíquota de referência será calculada no processo de manter a arrecadação, ela será uma alíquota de referência fixada pelo Senado. No entanto, cada ente federativo, isso é muito importante, poderá fazer a sua alíquota própria. E ele poderá fazer a alíquota própria, mas significa que não é que ele pode, eu vou isentar, eu vou reduzir para atrair esta ou aquela fábrica. Não, ele não pode fazer isso. Ele pode reduzir a alíquota ou aumentar a alíquota, claro, combinando com os seus cidadãos, mas tem que valer para tudo. Não vale, eu vou reduzir para a indústria de construção civil ou vou reduzir para esta ou aquela. Não pode ser assim. Se ele reduzir a alíquota de referência para aquele município é de 4%, ele pode reduzir para 3%, pode levar para 5%, mas para tudo. Não pode ser alíquotas específicas para cada um. Então, isso é muito importante, porque isso respeita a autonomia federativa. Então, isso foi muito importante deixar colocado. A alíquota, isso que eu acabei de falar, está aqui no inciso 6º. A alíquota fixada pelo ente federativo será a mesma para todos os bens, inclusive direito, etc. Eu quero chamar a atenção, aqui tem um conjunto enorme de normativas. Eu quero chamar a atenção apenas de alguns e quero já colocar à disposição, viu, Alexandre, para ser convidado para fazer mais vezes, porque essa apresentação que eu estou fazendo aqui é um pedaço de uma apresentação que tem 150 telas. Então, isso dá para a gente discutir meses, e eu acho importante que os contadores façam isso. Eu vou trabalhar o inciso 8º, que eu acho que é muito relevante, que é o princípio da não cumulatividade, que bem destacou o Miguel. E o que ele diz? Será não cumulativo
compensando-se o imposto devido com o montante cobrado. Eu quero chamar a atenção aqui para esse aspecto. A proposta original do CECIF era de só dar direito a crédito ao imposto que tivesse sido efetivamente recolhido. Esta era a proposta original da PEC 45 e a proposta que ficou durante algum tempo da 110. O legislador preferiu manter a regra tradicional, que será não acumulativo e compensa o imposto com o montante cobrado, ou seja, com o montante destacado na nota. Essa é a regra principal. No entanto, o legislador trabalhou com a seguinte hipótese. No parágrafo 1º, no parágrafo 5º, ele vai dizer que compete à lei complementar, compete ao legislador complementar, criar um regime de compensação, podendo estabelecer hipótese em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto. Então, veja, no parágrafo 1º diz, é não acumulativo e vale o imposto cobrado. Não precisa ser recolhido. Mas, compreendendo os riscos desse modelo, da inadimplência, da nota fria, da periculosidade que isso poderia trazer para cumprir o regime da não acumulativa, que é devolver efetivamente os créditos acumulados, o legislador, no parágrafo 5º, falou, olha, nós podemos criar na lei complementar um regime de compensação que vai exigir a verificação do efetivo recolhimento para dar o crédito. Mas estabeleceu condição, desde que o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente nas suas aquisições ou o recolhimento ocorra no ato da liquidação financeira. Então, a lei complementar precisará construir um modelo que, em termos gerais, vai reconhecer o crédito destacado na nota, no entanto, poderá criar em condições específicas situações onde aquele tributo que foi lançado, o débito foi registrado, o débito pelo fornecedor, poderá ser recolhido pelo adquirente para que ele possa ter direito a crédito. O CECIF está ultimando uma nota técnica, construindo esse modelo, e deveremos divulgar isso ainda nesta semana, do ponto de vista conceitual, claro, mostrando como se pode construir um modelo que acende a vela para os dois senhores. A vela principal é do parágrafo 1º, que diz que o imposto é não acumulativo e vale o montante efetivamente cobrado ou destacado do documento fiscal. No entanto, para mitigar os riscos da inadimplência, mitigar os riscos de nota fria, é possível construir um modelo onde será exigido o efetivo recolhimento e translada a responsabilidade do recolhimento do sujeito passivo, do fornecedor, para o responsável, no caso, o adquirente. É interessante esse modelo. Bom, e isso vale para tudo, né? Vale para o EBS e vale para o CBS, observem isso. Uma outra, aqui tem várias questões, eu vou passar, porque eu já estou olhando o horário, já são 11h05, quero ser mais breve aqui. Quero destacar a hipótese de devolução do imposto à pessoa física, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Vejam, o imposto sobre o consumo
tido e reconhecido como sendo um imposto regressivo. Por que regressivo? Porque as pessoas de menor renda gastam com consumo proporcionalmente à sua renda muito mais do que as famílias de mais alta renda. Então, o peso do imposto sobre o consumo é muito forte sobre as famílias de baixa renda. E, historicamente, sempre se tentou minimizar esse peso. E daí o princípio da seletividade, muito bem lembrado pelo Miguel, para reduzir o peso da tributação sobre as famílias de mais baixa renda. Agora, quando esse imposto foi criado, quando os impostos sobre o consumo foram criados, nós não tínhamos tecnologia nenhuma. Então, o único jeito era isenta o arroz, isenta o feijão, isenta a carne, diminui não sei o quê. Era algo mais físico, mais concreto, porque era o que se tinha. Hoje, nós temos modelos, temos sistemas, temos o cadastro único aqui no Brasil, que é uma riqueza para a produção e a construção de políticas públicas. Então, é possível você identificar efetivamente as famílias de menor renda e dizer, para essas famílias, eu não vou reduzir a carne, vou reduzir o arroz. Não. Eu vou devolver todo o imposto. Não importa o que ele comprou, se ele comprou arroz, se ele comprou carne, se ele comprou uma garrafinha de cachaça também, e baixa de moralidade, tudo que ele comprar, você pode devolver. Então, o inciso 8º aqui, ele está criando uma regra para dizer, olha, vamos devolver o dinheiro para as pessoas de baixa renda. Aí inventaram um nome bonito que se chama cashback. Eu não gosto, mas a moçada gosta de usar esse negócio. Mas é a devolução do imposto para as famílias de baixa renda. Isso chama, em política pública, política focada. Porque quando eu isento a carne, quando eu isento o arroz, o feijão, eu estou isentando para a família de baixa renda e para as famílias de alta renda também. Agora, se eu fizer a devolução focada, eu estou dando o recurso especificamente para aquelas pessoas de baixa renda. Tem uma lenda, viu, Miguel, na fiscalização, que quando foram fazer a questão de isentar a carne e tal, teve uma discussão se ia isentar a picanha, o filé mignon, ou se ia isentar o dianteiro e tal. Aí o pessoal resolveu, não, vamos isentar só o dianteiro. Né? O dianteiro o traseiro é carne nobre, picanha, não, isso aí tem que pagar imposto. Você sabe que a lenda é que num determinado estado teve uma mudança genética. Os bois passaram a ser bípede, só tinha dianteiro. Então, eu não sei se é verdade, não deve ser não, mas a lenda é essa. Então, aqui o inciso 8º, ele vem muito fortemente no sentido de devolver, criar regras para devolver o imposto para as famílias de baixa renda e, com isso, reduzir a regressividade desse imposto. Infelizmente, a 132 não ficou só nisso. Ele também criou regimes diferenciados, reduzindo alíquotas para vários setores, que a gente vai mostrar um pouco mais à frente. Nesse sentido, além das regras gerais, foram criados regimes específicos de tributação, no artigo 156, no parágrafo 6º. Quero chamar a atenção de que regime específico não significa regime com benefício, não. É regime específico de apuração. Por quê? Combustível, sistema financeiro, seguro, construção civil, eles são muito difíceis da gente aplicar o modelo geral. Entra, tem crédito, sai, tem débito e faz a diferença e recolhe. Não dá para fazer muito bem assim. Então, a legislação diz, olha, vai ter um regime específico de apuração. Não é que eles vão pagar menos, e nem mais. A ideia é que pague o mesmo, mas que o modelo de apuração seja diferente, né? Combustível, inclusive, tem que ser diferente, porque o grau de sonegação e de risco de malversação nesse campo é muito grande. Então, ele não pode simplesmente trabalhar com a apuração de débito e crédito, entrada e saída. É preciso modelos melhores.
Também foi criado regimes diferenciados. Regimes diferenciado, ele dá alíquota diferente para saúde, para educação, para produto da cesta básica e assim sucessivamente. E também criou o regime favorecido. Este sim, regime que vai ter situação favorecida, ou seja, vai ter menor tributação. E aí nós temos três regimes favorecidos: o Simples Nacional, o biocombustível e a Zona Franca de Manaus. Então, são três regimes favorecidos que a gente vai ter que trabalhar em cada um deles. Eu não vou detalhar porque o nosso tempo é muito escasso. E eu acho que vale a pena, depois, a academia, o conselho e tal, quando tiver um período adequado, poder convidar a gente a, então, para esses blocos específicos. Regras gerais, regime específico, regime diferenciado, favorecido, e ainda tem todo o campo do comitê gestor, do contencioso, da fiscalização, que eu acho que interessa muito para os nossos colegas contadores. Então, nesse sentido, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção, muito obrigado, e a apresentação vai ficar, então, à disposição, juntamente com a do nosso colega Miguel. Muito obrigado. Obrigada, professor Nelson. Muito obrigada. Excelente apresentação. Como o senhor disse, muitos assuntos, ainda vamos discutir muito esse tema. Realmente, a gente tem um longo trajeto por aí, vocês vão ser ainda muito requisitados. E nós temos perguntas chegando aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta, inclusive foi na apresentação do professor Miguel, que o Ed Clayton de Aparecida pergunta: quando você diz interpretação, qual a sua interpretação jurídica sobre o comitê gestor quanto à IBS ser responsável por normatizar, fiscalizar, arrecadar e julgar? Não há conflito de interesse? Além disso, não ocorrerá a paridade através do duplo grau de jurisdição? Acho que o senhor e o professor pode comentar um pouco, por favor. Perfeito. Bem, dizer que temos que ter bem presente que uma coisa é uma reforma tributária pautada pelo ideal, outra coisa é pelo possível. Não é? E nós temos uma reforma tributária possível, não é ideal. Segundo, o ponto de partida era a instituição de um conselho federativo. Eu confesso que fui contra desde o início, porque me preocupava o gigantismo desse comitê gestor. E, claro, nós técnicos somos dotados da mais boa fé na construção de minutas, de estruturas sistemáticas tributárias, de direito empresarial, enfim, de direito. Entretanto, quando entregue para gerações futuras, o tempo mostra isso, entregue para gerações futuras, para o executivo, para o legislativo, desandam. Então, por isso que eu defendi e fiz uma sustentação junto ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que gentilmente nos recebeu em sua residência oficial, contrário àquele texto anterior. Ok? Então, já hoje temos o quê? Um comitê gestor que é mais assimilável. Ok? Esse comitê gestor, há uma preocupação velada no âmbito do direito, que bem apresenta o nosso colega. Há aí uma pergunta velada, muito bem formulada expressamente, mas ele está questionando aí, em outras palavras, o princípio do pacto federativo. Querido Nelson, essa questão do pacto federativo foi uma preocupação desde o início. Criar um tributo nacional sobre consumo substituindo o ICMS de 27 unidades e de 5.570 municípios, isso não ofenderia o Pacto Federativo? E aí se pensou de uma competência compartilhada. É bom dizer, não havia isso no texto inicial. Foi feliz o senador, relator, que
colocou competência compartilhada no Senado Federal, andou bem no âmbito jurídico, na medida em que essa competência compartilhada ela é representada, materializada por um comitê gestor. Como existe o comitê gestor do Simples Nacional, vai ter um comitê gestor do IBS. Tá, e que vai se pautar por um automatismo, ok? Haja tecnologia, isso é bom. Seja bem-vindo à tecnologia fiscal em favor dos contribuintes, para a simplificação. Agora, a preocupação é essa competência compartilhada de que trata o artigo 156A, em decorrência do 156B, que cria o comitê gestor. Seria uma ofensa ao princípio do pacto federativo? O artigo 1º da Constituição já abre dizendo que nós somos uma república federativa. Ora, isso nós vamos ter que discutir nos tribunais. Isso vai chegar no Supremo Tribunal daqui 20 anos. Então, a reforma tributária, cada palavra nova que nós colocamos na Constituição, a história mostra, vai o Supremo se debruçar e responder e dar a palavra final. Vou dar a minha posição como jurista. Eu não vejo ofensa ao princípio do pacto federativo à competência compartilhada. Há uma má compreensão data vênia do que é o princípio do pacto federativo no que diz respeito à autonomia dos estados e municípios. Na medida em que, quando se fala, suprimiu a autonomia dos estados e municípios que tinham competência para legislar o ICMS e os municípios. Né? E o comitê gestor foi essa medida, essa solução para não dar motivos de ofensa ao princípio do pacto federativo. Eu já, inclusive, fiz estudos sobre isso e já apresentei em outras oportunidades a esse respeito, e aqui, brevemente, resumo. Nós temos que distinguir competência legislativa de autonomia. Isso é fundamental. Interpretar e entender o significado da semântica. Ora, a competência legislativa, isso é uma carta-mãe que dá. E deu competência compartilhada. E o comitê gestor vai normatizar em nível nacional, visando a simplificação, para afastar os cânceres. Agora, retirou a autonomia dos estados? Tem que distinguir competência de autonomia. E para lá para cá eu vejo, data vênia, uma confusão. Ora, a autonomia não se confunde com competência. Os estados continuarão a ter autonomia dentro do princípio do federalismo. O que quer dizer autonomia? Eu posso ter autonomia legislativa ou autonomia financeira. As duas atendem, mas a preponderante é a autonomia financeira. Não é a autonomia legislativa. Então, ora, a autonomia financeira não foi suprimida pela emenda constitucional 132. Os estados continuarão a ter recursos e o comitê gestor, dotado de sua neutralidade e zelo, e se valerá do automatismo para atribuir, a entregar a arrecadação, observando o princípio de dar a César o que é de César, para que eles cumpram as suas prerrogativas constitucionais de cumprir os gastos de saúde, educação no estado, no município. Então, não ofendeu o pacto federativo, porque a autonomia financeira continuará. Preciso da competência legislativa, que agora é uniforme e se faz necessário dentro do princípio da simplicidade, que o artigo 145 recebeu um novo texto. Então, não vejo qualquer ofensa ao princípio do federalismo. E defendo, inclusive, para uniformizar e simplificar uma legislação uniforme. Obrigada, professor Miguel. Acho que o professor Nelson quer fazer um complemento também, professor Nelson? Eu queria só reforçar o que está dizendo o Miguel. Concordo plenamente com a avaliação e análise que ele faz, e dizer que a autonomia orçamentária, financeira, para cumprir as políticas públicas está preservada para os estados e municípios, principalmente por aquele inciso que eu li. O estado ou o município pode, querendo, e os seus cidadãos permitindo, mudar a alíquota de referência.
o cálculo de referência vai ser feito de acordo com aquilo que equilibra a arrecadação e vai ser explicitada pelo Senado Federal. Mas essa alíquota de referência pode ser alterada a qualquer tempo. E isso é importante. Cada governador, cada município, se quiser aumentar a arrecadação, quiser aumentar a alíquota, pode, desde que ele leve para os seus cidadãos e diga: olha, eu vou aumentar o imposto para fazer tal coisa. Se o pessoal topar, ele aumenta. Se ele não topar, não aumenta. Agora, se ele quiser baixar, também, ele pode dizer: quero abaixar, mas não vai abaixar só para os amigos do rei. Vai ter que abaixar para todo mundo, porque a alíquota dentro do território tem que ser uniforme. Então, eu acho que anda bem a formulação do Miguel em respeito à autonomia financeira e autonomia legislativa, e eu acho que, efetivamente, nós já temos uma experiência. O Comitê Gestor do Simples está aí há anos fazendo esse papel, né? É claro que o papel do Comitê Gestor do IBS vai ser ampliado, dada o volume de recursos que vai estar e a necessidade de coordenar a fiscalização, que é algo fundamental para o funcionamento do tributo. Obrigado. Obrigada, professor Nelson, obrigada, realmente. Nós estamos indo para o finalzinho, mas eu queria só fazer uma pergunta aqui para vocês puderem ser breves na resposta. É para Analice de Jundiaí, ela pergunta: como ficará as empresas do Simples Nacional que prestam serviço? As do lucro presumido que prestam serviço? Acho que é uma coisa muito ampla para se falar rapidamente, mas se vocês puderem esboçar alguma coisa em relação a essa questão, por favor. Para Analice de Jundiaí. Simples que presta serviço para quem? Desculpa. Eu não entendi bem. Simples que prestam serviços e as do lucro presumido também prestadoras de serviço. Acho que ela quis dizer em relação a essa questão dos créditos que são utilizados da IBS. Posso começar? Por favor, Nelson. O que é? Por favor. Veja, a emenda Constitucional 132, ela praticamente manteve o Simples da maneira como está. Então, o Simples, tudo que existe hoje no Simples está preservado. Fez, no entanto, duas alterações relevantes. A primeira alteração relevante é que empresas do Simples, que faz a opção, claro, pela arrecadação unificada, uma única guia, paga PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, imposto de renda, contribuição patronal, né? As que ficarem neste padrão, fica tudo igual, não muda nada. Agora, essas empresas do Simples, foi criada a possibilidade delas optarem para sair fora desse regime do Simples e apurar IBS e CBS de acordo com as regras do IBS e CBS, sem perder a qualidade de Simples para todos os outros tributos. Então, isso é muito importante. Então, se acaso alguma empresa que hoje está no Simples estiver no meio da cadeia produtiva, ela vai pensar duas vezes. Será que eu quero continuar aqui não tendo direito a crédito e não passando crédito? Talvez seja melhor eu manter o Simples para contribuição patronal, para contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda, e nos impostos sobre o consumo eu pulo para o outro galho, porque aí eu tenho direito a crédito e passo crédito para os da frente. Então, essa é uma mudança que não existia antes, mas vem em benefício das empresas do Simples. Inclusive, ela pode optar ou não, ela vai fazer a conta. Aliás, os contadores vão ter que aprender a fazer essa conta. Tem uma segunda questão muito interessante, que foi permitido que as empresas que ficarem no Simples, não fizeram opção por IBS e CBS, ficarem no Simples, mas estiverem no meio da cadeia e venderem para empresas adquirentes que apuram IBS e CBS,
essas empresas adquirentes terão direito ao crédito efetivamente recolhido pelo Simples. Então, uma empresa está no Simples, recolhe proporcionalmente, lá recolheu 10. Esses 10 que ela recolheu dá direito a crédito. Aqui tem uma pegadinha que a gente vai ter que ajustar na lei complementar. Por quê? Porque a regra do Simples diz que o comitê não pode reter nada. Então, essa arrecadação relativo à venda para uma empresa que vai ter crédito, cria uma impropriedade. Por quê? Bom, peraí, eu recolhi aqui no comitê gestor, mas não posso reter. Mas o adquirente tem direito ao crédito. Como é que faz? Nós estamos também construindo uma nota técnica para mostrar que, neste caso, a gente poderia utilizar o parágrafo 5º, transferindo para o adquirente a responsabilidade de fazer a arrecadação. Não está pronto ainda, é uma ideia, mas eu acho que isso vai resolver, vai deixar rígido o comitê gestor do Simples, tudo que arrecadar ele pode e deve transmitir para os entes federativos, mas para garantir o crédito da empresa adquirente de uma empresa do Simples, a gente está pensando em propor uma nota técnica, é assim que a gente trabalha, de que a responsabilidade por esse recolhimento seja o adquirente. E aí ele vai recolher para o comitê gestor do IBS e não para o comitê gestor do Simples. São essas as mudanças, mas que ainda estão em curso, minha querida. A coisa não está simples, não. Tem muita coisa para trabalhar. Muito assunto, né, professor Nelson? Muito assunto. Temos muito assunto, muitas ideias, ainda muitas palestras, mas muito obrigada pelas respostas. E olha como o tempo passa. Levantar as dúvidas, levantar as questões, para facilitar uma regra mais justa, mais clara, mais transparente e mais operacional, né, Miguel? Tem que operacionalizar esse negócio. Sim. E nós estamos... E passa rápido. Só para nós já estamos chegando ao final. Apresentou a Precisamos resposta. Passar para os nossos... o tempo. Sigo o brilhante relatório, não é? O relator eu sigo. No que diz respeito à resposta dele. Sigo o relator. Muito bom, Eliane. Ótimo, Miguel, obrigado. Nelson, então, podemos, tempo aí, né? Estamos partindo para os nossos momentos finais. Terminamos o nosso tempo para o presidente Alexandre e já vou passar a palavra para os nossos palestrantes. Peço para o professor Nelson dar sua palavra final de despedida, depois o professor Miguel e nosso presidente Alexandre, por favor. Ok, apenas aproveitar a oportunidade para agradecer mais uma vez o convite do Conselho e o convite do Alexandre, da nossa academia, e dizer que nós estamos sempre à disposição para o debate, para conversar, aprofundar e aprender, né? Porque esses debates a gente sempre aprende muito, né? Então, agradecer o convite e me colocar à disposição sempre que vocês julgarem necessário e conveniente. Muito obrigado. Obrigada, professor Nelson. Professor Miguel, por favor, suas considerações. Da mesma forma, agradecer aí o convite, um abraço ao Alexandre, que brilhantemente tem e tomou frente agora da nossa querida PC. Também parabenizar o nosso querido Nelson Machado, você, não é, Eliane, todos os membros da academia e também do Conselho Regional de Contabilidade. E meu abraço a todos os profissionais que estão espalhados aí pelo Brasil. Obrigado pelo convite. Obrigada, presidente. Oi, obrigada. Passo a palavra agora para suas considerações finais para o nosso presidente Alexandre. Alexandre, por favor, suas considerações finais.
Sim, o que o professor Miguel acabou de falar, agradecimento aos participantes. Chegamos quase a 1.000, né, participantes aqui. Espero que todos tenham tido, né, um ótimo aproveitamento. Vocês viram a experiência dos nossos dois palestrantes no assunto, é formidável, assim, extrapola, né, é o que todos estão pedindo. A gente vê pelo chat aqui, eu tenho acompanhado, é uma continuidade, né, desse debate com desse professor Nelson. Lembrando que nós, profissionais da contabilidade, temos um papel assim, imensurável nesse assunto, nesse debate. Ressalto que, né, as entidades, né, da área de contabilidade têm se esforçado para participar junto às esferas políticas, né, junto ao governo, com a criação recentemente da Frente Parlamentar da Contabilidade Brasileira. Como vocês observaram aí nas entrelinhas né, dos nossos palestrantes, eles estão participando ativamente, sim, estiveram com o presidente do Senado, quer dizer, tem uma participação grande aí né, dos nossos profissionais da contabilidade nesse tema, e que agora vamos dar continuidade, então vamos estudar junto com o CRC, possibilidade de a gente, né, continuar a tratar desse tema, talvez em doses homeopáticas, como a gente falou no início, dado que é tão grande. Mas fica aí, né, pela academia, né, a sugestão para que todos os profissionais leiam, né, a reforma tributária. Ela tem em torno de 40 páginas, né, mais ou menos, e só que 40 páginas com muitos temas que vão necessitar de muito tempo, né, de dedicação, de estudos. Então fica o convite para que todos acompanhem, né, os nossos canais, aí, tanto do CRC de São Paulo quanto da Academia Paulista de Contabilidade, que nós teremos aí muitos assuntos ao longo do ano para trazer aqui para os profissionais. Eliane, obrigado, retorno para você a palavra e agradeço ao CRC pelo espaço. Tá bom? Obrigada, presidente Alexandre, foi excelente. Agradeço a todos que participaram. Eu também sinto muito honrada de fazer parte da academia e estar aqui ao lado desses ilustres acadêmicos. E também você que está participando, agora você vai ter assim o seu link ali para confirmar a tua presença, depois emitir o seu certificado e, por favor, coloque as suas sugestões aí para os próximos eventos. Obrigada, parabéns e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
Thank